Salve Garela, tá eu aqui, o Leuri. Eu vim só conversar com vocês que eu prometi um negócio durante o vídeo, eu cumpri o que eu prometi. Eu sei que tá vindo antes, mas é melhor a gente fazer a nossa divulgação antes do vídeo, porque querendo ou não é a retenção dos nossos vídeos. Então é basicamente isso aqui, ó. Esse aplicativo para calcular a quantidade de lentes no seu deck. Então, é, eu já subi na versão, eu vou deixar o link na descrição aqui e eu acredito que é isso. Então, valeu, galera. É só para deixar isso aqui no começo do vídeo, porque isso é basicamente uma das partes mais importantes do vídeo. Valeu, falou. E aí, Garela, tá eu e o Vini e o Leuri aqui. Salve, guys! Hoje foi ao contrário. Eu É, falei errado. faz parte. É. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lentes aqui, como fazer sua base de mana por 500. A gente tá trazendo um artigo aqui do rapaz, que é muito inteligente, pelo visto. O Vini Acho que estudou bem mais do que eu só codei. Literalmente eu codei aqui pra gente. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. No final a gente mostra o código lá. Vai lá, Vini. Inicia aí. vou começar fazendo a apresentação da pessoa que escreveu o artigo, que é o Frank Karsten. O Frank, ele é ex-pro player de Magic. Ele já jogou, tipo, ele faz parte do Hall da Fama do Magic. E ele joga, se eu não me engano, desde os anos 80, o que é tempo pra caramba. E atualmente ele tá jogando Lorcana e ele foi o primeiro campeão de Lorcana desde que saiu. Não sei se vocês conhecem Lorcana, eu não conheço, mas é o card game da Disney. É, E o cara, ele é PhD, né? Ele é doutor em matemática, teoria dos games e teoria da probabilidade. Então, tipo, o cara tem um pouco de conhecimento sobre o que ele vai falar nesse artigo. ele é bom. Ele é bom. Ele é bem bom. O Isso que ele e já dando spoiler, gente. Pelos cálculos que a gente fez aqui, eu achei bem condizente. tinha bem condizente. Por mais que eu não concorde 100% com a forma como ele faz os cálculos, ele traz uma ideia muito sólida. É, isso é verdade. O início da ideia dele foi basicamente fazer uma fórmula ou alguma coisa próximo a isso que pudesse dizer pra gente a quantidade de lentes que a gente deveria usar num deck. A princípio, ele não pensou em Commander. Tipo, o estudo dele não é pensado para Commander inicialmente. Esse artigo dele, se eu não me engano, o primeiro foi há 5 anos atrás, e ele vem atualizando ano a ano esse artigo. Tanto que a última atualização, que a gente vai deixar o link, é de fevereiro de 2025 já. E aí ele pegou uma base de dados do MOL. Ele pegou 2 anos, que foi de 2020 a 2022. Ele pegou uma quantidade muito absurda de campeonatos e ele pegou sempre os melhores decks desses campeonatos. Se você descer um pouquinho, tem ali, Leuri, onde ele mostra no dataset. Aqui, né, do Ali tem a quantidade dataset. de números que ele pegou. Pode ir pra cima, ali no primeiro parágrafo, se eu não me engano. Isso. Tã... Ele pegou ali, ele fala que ele pega de julho, dia 1 de julho de 2020 até dia 1 de julho de 2022. E aí ele fala que ele faz algumas restrições sobre o tipo de deck que ele vai pegar, porque existem decks que meio que vão sair dessas condições de contorno para o qual a fórmula funciona. E ele pegou um total de 95.143 decks. Que é, tipo, Muita coisa. muito dado. Muito, muito dado. Muita coisa mesmo. E Aqui aí, ele a teve uma boa partir. tiragem, né? Teve uma boa Sim, não. tiragem. Uma tiragem absurda. E aí, basicamente, esses decks que ele pegou são, tipo, dos campeões ou das pessoas que fizeram ele top 4, top 8 de cada um desses eventos dentro do mall. A gente tá, tipo, é um cenário específico que ele pegou, não é um cenário geral, mas ainda assim ele tem tiragem o suficiente e esses decks do mall se assemelham consistentemente com o que a gente vê no presencial. Então ele fez uma regressão linear desses decks, né, das quantidades de coisas que aparecem nesse deck, e ele achou tipo valores mensuráveis para desenvolver essa fórmula. Que se você descer mais um pouquinho, eu acho que aparece aí na parte de modal não, mas um pouquinho para baixo. Resultados Isso, por... aqui no resultado. Ele teve tipo uma regressão linear que deu ali essa formulazinha pra gente. Essa formulazinha inicialmente não leva em conta a quantidade de modais, porque quando ele fez inicialmente não existiam modais, mas ele mostrou ali que tem o fator de correção, que para cada modal que entra virada, ela vale como se fosse 0,38 lentes, e se ela entra desvirada, ela equivale a 0,74 lentes. Que E o dá. que esse cálculo dele mostra pra gente?
Ele pega baseado em todos os dados que você consegue medir do seu deck, como curva de mana, quantidade de draws, quantidade de modais, quantidade de ramp, ele te retorna qual que deveria ser a quantidade necessária de terrenos para que aquele deck seja funcional. Não necessariamente isso é uma verdade absoluta, mas é uma aproximação boa o suficiente de acordo com a quantidade de dados que ele inseriu. Certo? E a gente não está falando de Commander ainda. E isso é um ponto muito importante. Porque a gente primeiro fez um cálculo baseado em decks de 60 cartas. E isso, para deck de 60 cartas, funciona muito bem. Muito bem mesmo. E ele continua esses estudos, né? Alguns estudos mais recentes, se você descer lá para o final da página, já é algo mais voltado para o Commander, galera. Aqui, 80, 99 cards, né? Ele pega Isso, Brawl e pega Commander, salvo engano, né? isso. Ele pega uma ideia, ele pega dois tipos de ideia. Ele primeiro leva em consideração a tiragem de decks de Yorion, que são decks de 80 cartas no formato construído X1. E aí ele faz essa aproximação do deck de 60 para o deck de 80. E ele vê que funciona muito bem. E aí depois ele faz a mesma ideia de aproximação para um deck de 99, que seria o nosso Commander. De 80. E ele vê que a Tá. aproximação é bem interessante. Tipo assim, o resultado que ele obtém é expressivamente interessante. Só que existe algo que é muito importante, que é algo que ele ainda não estudou, que ainda não apareceu nesses dados dele, que é ele não leva em consideração que a gente sempre está no draw e que a gente sempre tem um mulligan free. E talvez a forma como ele considera isso dentro dos cálculos seja meio errado e não seja expressiva, não tenha um número expressivo correto. Porque ele mostra nesse texto dele que ele fala ali que se ele só jogar todos os dados ali, em média, um deck que não tem ramp e que não tem draw deveria ter perto de 43,3 terrenos. Perto disso. Só que a média do que ele enxerga de todos os dados que ele procurou é 42 terrenos. Ou seja, tem uma variação de 1,3 ou de 1,35 em relação ao dado teórico com os dados práticos. Então ele meio que está falando, com muitas aspas, que esse 1,35 seria o fator de correção do mulligan e de estar sempre no draw. Ou seja, esse 1,35 que ele está descontando de terrenos entre o teórico e o prático seria o necessário para você levar em consideração sempre que você sempre vai começar comprando uma carta e que você sempre começa podendo mulligar uma vez de graça. Eu acho que é pouco ainda. Então, em 1,35 partes eu acho parece pouco, mas a gente não tem tanta certeza, porque assim, não É. fomos nós que fizemos os cálculos e eu particularmente não tenho conhecimento Doutorado. suficiente para tentar fazer isso. Não tenho doutorado em matemática, né? Exatamente. Não sou Talvez se louco tiver não. alguém que tenha conhecimento da parte de estatística, que tenha conhecimento da parte assim para vir conversar com a gente e tentar fazer alguma coisa para ver Tem um se Brenner. existe uma forma de como corrigir isso, seria Tem um legal. Brenner. Tem um Brenner. Eu vou Podemos falar com o conversar com o Brenner para ver se a gente consegue fazer essa correção e ver se tem como mudar, se realmente é o 0,35 ou não. Mas a parte importante aqui é, ele assume que ele não está considerando, galera, para competitivo. Eu acho que isso é muito importante falar. O Aqui estudo é inicial que ele casual. fez, ele usou como uma base de dados o EDH-REC, e ele não levou em consideração os decks que são tidos como top CDH. Ou seja, ele não leva em consideração decks que são, da forma como ele chama, decks baseados em combo vintage. Ou seja, decks que vão ter muito rock de custo zero, decks que vão usar sempre as melhores cartas possíveis nos menores custos de mana, decks que vão tentar ganhar o mais rápido possível na menor quantidade possível de tempo. Então, tipo assim, isso é um estudo casual que nós aqui hoje vamos tentar trazer a nossa opinião sobre o que ele apresenta para o Commander competitivo. Não é que o cara errou. Não entendam isso. Não, porque O até eu cara achei fez o um resultado trabalho bom. muito bom. O Eu cara fez achei um o trabalho resultado bom. muito bom. Eu achei o resultado E a muito gente bom. vai só conversar um pouquinho sobre o resultado que ele apresentou e se a gente pode tentar adaptar isso para o nosso ambiente. Isso.
Eu acho que no 500, como ele é um pouco mais próximo do Commander casual, entre aspas, porque a gente acaba utilizando cartas de custo Sim, maior, tendo que ter mais uma limitação de budget e tudo mais, então acaba que os resultados pro 500 ele batem bem mais do que talvez bateria pro CDH. A com gente toda não certeza. fez testes pro CDH, mas a gente acabou, acabei parando pra codar isso aqui, que é basicamente o cálculo dele aqui pra vocês colocarem só os dados dos decks e tudo. A gente separou 3 decks inicialmente. A gente separou o Talion, o meu Talion, o Tivit do Vini, e a gente pegou um deck aleatório do torneio do DK que tá acontecendo agora, que é o deck do Eran, o Doeira. Malcontana. Esses dados que estão atualmente aqui é o dado do Eran. Então, em média, aqui em suma, ele diz que o cara tem que usar 31 lands, né? Isso. Mas ele Vamos só explicar. não tá levando em consideração as modais, entre aspas, né? Isso. Vamos só voltar e explicar a fórmula rapidinho, só Aham. para vocês entenderem. Porque assim, a fórmula, galera, vocês não precisam fazer um código para ela funcionar. Não. Dá pra Um fazer na Excel mão. simples vai, tipo, literalmente funcionar exatamente como ela É, deveria funcionar. E se você puder voltar só lá no site, porque lá no site eu acho que tá mais aqui, fácil né? de enxergar. Aqui, né? Isso, isso. O que que ele faz? Ele tá fazendo. Ele usa a fórmula exatamente igual para um deck de 60 cartas. Então ele precisa fazer uma primeira aproximação. Então essa aproximação é esse fator 99 por 60. Então ele está falando assim: eu estou usando um deck de 99, mas eu estou corrigindo como se 99 fosse exatamente igual a 60. Essa é a primeira coisa que ele faz. Isso está certo, beleza. Não temos nada contra isso até o momento. E aí, por que, que ele faz isso? Porque o valor médio de mana que ele tem, de quantidade de terrenos mínimos, é um valor de 19,59, que é a primeira coisa que aparece ali entre parênteses na nossa fórmula. Esse valor ele só existe e só é esse valor por causa que a base de dados dele foram decks de 60 cartas. Então, por isso que ele fez a primeira correção. Exatamente. E aí ele fala que essa quantidade de terrenos ela deve ser somada à sua curva média de mana vezes 1,90. Ele tirou esse dado aí da regressão linear que ele fez. Beleza, nenhum Isso aqui é problema mais quanto um. a isso. Isso aqui é mais um fator que ele trouxe dos dados dele lá, basicamente, né? Isso, isso. E a curva média de mana, para quem já usa o Moxfield, ela é muito fácil de você encontrar. É. Se você puder mostrar pra gente lá, A gente desce no aqui, ó. final do Moxfield, ele tem um gráfico que mostra a sua curva de mana e ele já faz o cálculo de dois valores. Ele Com faz o terreno e cálculo do sem terreno. valor considerando terrenos e não considerando terrenos. O que a gente vai usar é não considerando terrenos, porque a gente vai descobrir quantos terrenos vão entrar no deck. Exatamente, que é o 2.26 aqui. 2,26. Isso. Toda vez, se vocês estiverem em dúvida, vocês podem marcar a gente nos comentários, que tá, a gente faz uma call, a gente conversa. Não, não temos nenhum problema em sentar e fazer junto com vocês. Aham, é A bem gente só tá tranquilinho até. mostrando a princípio como que funciona. Isso. Então, voltando lá para a fórmula. Depois que ele levou em consideração a curva de mana, ele coloca um fator de 0,27 aleatório a princípio. Mas o que é esse 0,27? Dentro de um deck de 60 cartas, existe a possibilidade de você usar um Companion. E aí esse Companion, ele teoricamente precisa de que você tenha mais lands dentro do deck, para você tanto poder trazer ele para a mão, quanto para depois jogar ele. E aí por isso que ele faz essa correção. E por que não aparece nenhum fator ou nenhuma descrição ali? Porque como ele só está copiando a fórmula, meio que ele entende que você já leu o artigo e que você sabe o que é isso. Mas a Exatamente. gente vai deixar um pouco mais explícito no código que a gente vai deixar, talvez até na descrição para vocês. Tá Tenta a bem, gente tá bem deixa aqui bem até, ó. escrito ali como que funciona as coisinhas. Quantidade de E aí companheiros. ele está considerando tanto o Companion como o comandante. Só que existe um pequeno erro nessa fórmula que ele faz, e isso é algo que nós pensamos que é um erro. Não necessariamente é um erro. Ele considera sempre que o seu deck vai ter apenas uma única carta que você vai ter acesso fora do jogo sempre, que é o seu comandante. Por isso 0,27, só uma vez que ele está considerando. Mas existem partners e existem sim decks que podem ter também o Companion. Então, na fórmula que a gente vai deixar, a gente deixa essa correção tanto para Companion adicional, além do seu comandante, quanto para um partner adicional, além do seu primeiro comandante. A gente Beleza? reduziu basicamente uma carta e adicionou mais um fatorzinho aqui. Basicamente foi o que a gente Isso. fez. E aí depois ele vai. Isso daí seria o que vai definir
a quantidade máxima de terrenos que você vai ter. Que esse é essa primeira parte do que ele está considerando ali. Que é essa parte da somatória. E Exatamente. aí vem o fator de subtração que ele vai considerar, que é o que pode fazer você reduzir a quantidade de terrenos no seu deck. E aí ele está assumindo que para cada quantidade, que para cada uma card draw e para cada um mana ramp, você reduz em 0,28 terrenos. Ele vai explicar no artigo por que ele faz isso e o que ele considera compra de carta barata e o que ele considera ramp barato. Aí Em vocês. É a parte da resumo, leitura de vocês agora. a parte da leitura aí é para vocês. A gente só está trazendo um pouco do conteúdo. Mas em resumo, o card draw barato e o mana ramp barato é basicamente qualquer coisa que faça qualquer uma dessas duas opções de comprar ou rampar que custe menos de 2 manas. Então, genericamente, se custa 2 ou menos mana, entra nesse cálculo. E aí tem o último fator que ele coloca ali, que é o menos 1,35, que é o fator que a gente considerou, que a gente falou inicialmente, que é a parte do mulligan free e de você sempre estar no draw. Essa fórmula inicialmente não traz os valores de modais para vocês, mas no que a gente já vai apresentar no final, tem já considerando as duas variações com as modais, Uhum, tanto para modais que entram desviradas, quanto para modais que entram viradas. exatamente. E aí eu Show. acho que a gente já pode ir para a outra tela, que ali a gente fez alguns cálculos de alguns decks. Exatamente. O primeiro deck que a gente fez foi o do Talion, que vocês Exatamente. podem ver ali que dá dois resultados, né? Que é dois resultados, não, um só, né? Que É esse um daí a só gente resultado. fez sem partner. Vou rodar ele aqui pra vocês verem. Em média, ele tá falando aqui que a mana base tem que ter 29,26 terrenos. Isso. Então, teoricamente, 29 29. terrenos. Não está constando as modais, porque a gente literalmente colocou ela como parte da equação. Então, tipo, a Exatamente. equação já pensa que existem modais dentro do deck. Então, seria 29 terrenos, sem considerar modais. Agora a gente mostrando o deck a vocês aqui. A gente vê a curva do deck. O deck tem bastante coisa na curva 1, 2 e 3. Eu acredito que na curva 5 e curva 4 só tenha essas cartas aqui. Todas as outras cartas são da curva 3 e 2. E a curva 5 basicamente ficou só pros feitiços. Pode ver aqui que não tem nada de mais de custo 4. E a gente contou os draws, né? Cada carta de custo 2 é o menor como draw. Por exemplo, a gente usou o Vorrar como draw. A gente não usou o cavalinho aqui como draw. A gente, como ele é um draw de custo mais alto, a gente acabou não colocando. E eu acho que foi só basicamente isso, né? Basicamente isso. E a gente Então, vê que tem uma pequena diferença entre a quantidade que a gente achou teórico e a quantidade que a gente usa na prática e que a é, gente considera ok. Se puder descer lá pra gente ver quanto que você tá usando atualmente. de draws. Aqui, tá Ah falando? lá, no seu deck mesmo, ó. Não, de terrenos. Ah, terrenos Sobe um eu tô pouquinho. usando 26 com 4 MDFC. Isso. Então, assim, o deck físico, o player escolheu jogar com 26. O que pra ele funciona. Tranquilo. Mas se você fosse jogar a primeira vez com um deck que tá construindo do zero, você ainda não sabe como ele funciona, a gente vê que tem uma diferença ali de 3 lentes, né? Que ele fala pra gente usar 29. Não é uma diferença tão ruim. Não. Tipo, Jogaria tranquilamente. esses três lands podem. Eu jogaria também com 29, não acho que seria tão preocupante assim. Mas eu acho que aí vai de feeling, de conhecimento e da forma como o seu meta se adapta, se você precisa ou não desses três terrenos adicionais, né, de como vai ser o seu desenvolvimento dentro de jogo. E, assim, a gente não pode esquecer que existem muitas variações dentro do Commander. Tipo, você pode sempre zicar ou flodar, e que a gente Normal. nunca está considerando no cálculo o que o teu comandante faz. E aí eu acho que é onde que entra essa maior variação de quantidade de terrenos. Por Exatamente. quê? O comandante desse deck que a gente está pensando é um Talion. O Talion ele vai comprar muitas cartas. Então se a gente fosse pensar em termos matemáticos, ele entraria ali naquela ideia de quantidade de draws que o deck tem. E aí, como ele compra cartas em grande quantidade, ele teria sim um valor expressivo e poderia significar que esses três landeamentos estão sendo justificados pelo Talion. Não tem nenhum problema quanto a isso. Exatamente. Talvez o fator de draw aumentasse um pouquinho
pela consistência de draw que o comandante me traz. Que é um outro Isso. fator que é complexo pra gente conseguir calcular. Pelo menos eu não tenho capacidade de calcular isso, não. Tipo assim, o quanto de draws o comandante pode trazer depois que você bota ele na curva, entendeu? Isso. Isso acaba Mas, mudando assim, muito o fator do deck. Então a gente acaba indo muito pelo feeling, né? Do deck. O isso. jogador vai. Mas assim, é uma boa base. É É. uma boa base. O próximo deck eu acho que é o que dá maior variação, é o do Tivit, que é o É, meu deck. exatamente. E a gente roda ele, dá mais ou menos 33 lentes, se eu não me engano. Deixa eu botar aqui. Dá 33,86. Arredonda pra baixo. Seria aproximadamente 33 terrenos, entre 33 e 34. Mas você olha pro deck e totalmente é jogável 33 lanes no deck. Sim, sim, com certeza. Não é Entendeu? o. Tipo assim, Não. não é ruim rodar 33 Não, lanes. Porque aí você vai pensar, pô, o Tivit é um deck mais lento, é um deck que pode funcionar numa shell exatamente. mais control. Então, tipo, ter mais terrenos é bom porque ele não quer perder os land drop, porque ele quer acertar um drop 6 na curva. Beleza, nenhum problema quanto a isso. Exatamente. Eu escolhi jogar com 27 terrenos mais as modais. Ou seja, tem uma diferença ali de 6 terrenos entre. Um pouquinho para cima. Eu tô no side, né? Já aqui. Aí. Tem uma diferença de 6 terrenos entre o que seria o teórico e o que é o prático. É. E o porquê que eu escolhi isso? Porque eu escolhi diminuir a minha quantidade de terrenos. Eu tô numa lista que ela teoricamente é mais proativa e eu tenho muitas peças de card draw que não estão sendo consideradas naquele cálculo. Por quê? Porque são peças que custam 3 ou mais manas. A Arena Phyrexiana é um exemplo, né? A Arena Phyrexiana é um ótimo exemplo de card draw que custa 3 ou mais manas. A gente tem Dig. Fato Ficção, a gente tem Dig, a gente tem muitas coisas que não estão sendo consideradas. Além de ter o fator de que o deck vai ganhar com uma única carta. Então, tipo assim, eu entendo que ter mais terrenos vai garantir que eu faça drop lands todos os turnos. E eu acho que no artigo ele cita que ele está pensando em cálculos até o turno 7. Então, assim, ter essa maior quantidade de lands me garantiria 7 drops em 7 turnos, efetivamente. Mas não é como se eu precisasse disso. Porque o meu comandante, ele me rampa quando entra e ele me rampa todo o combate. Então, existe esse pequeno fator de correção que a gente teria que levar em consideração, que foge do nosso escopo de conhecimento para a gente colocar lá. Mas Exatamente. do meu feeling, o deck funciona da forma como ele deveria estar funcionando, tanto com 27 quanto com 33. Talvez diminuir a quantidade de turnos e aumentar Sim, o valor dos draws, talvez já desse uma sim, arredondada a mais, né? Nos valores da gente ali. exatamente. Mas aí Exatamente. é algo que foge um pouquinho do nosso conhecimento, né? Aí Assim, futuramente a nós gente pode tentar, estudamos, né? né, isso, nós estudamos um pouco esse artigo e tentamos entender o que o artigo se propõe a fazer. Exatamente. Porém, nós não temos capacidade o suficiente de pegar e criar uma matemática para isso. A gente só Porque consegue dar pitaco. a gente tá literalmente sendo engenheiro de obra pronta. É, A gente está basicamente pegando isso. algo que alguém fez e gastou muito tempo estudando para fazer e está comentando e fora do contexto do qual ele se propõe a usar essa fórmula. É. Então, não é que o cara errou, não é que quem construiu o deck errou, Mas é o mais mas próximo que existe a gente tem do sempre, certo, eu acho. exatamente, é uma aproximação muito boa que a gente pode considerar. E eu acho que o último deck, É o acho que Malcontana do bateu, se Eran. eu não me engano. Bateu, deixa eu ver. Roda de novo. Ele tá Deu rodando 30. 27 terrenos com 3 modais. Deixa eu botar o dele aqui, que é o que a gente tem atual. Esse aqui é o do Malcontana, gente. Esse aqui deu 31. 31 terrenos. Então, Bateu, assim, bateu, basicamente. dá uma diferençazinha também de 4 terrenos que deveriam ser usados, de 4 a 5 terrenos, se você arredondar para cima ali. E o que não é tão ruim, e aí a gente volta novamente para pensar em qual é a proposta do comandante. Ele é um comandante de custo muito baixo, mas que ainda ele é um custo 13. Então o comandante em si não é uma peça de ramp na matemática. E ele rampa todos os turnos, e ele rampa mais de um terreno, com algumas aspas, por Por turno. turno. Além E de que ainda tem outros ele tem uma. fatores, né? Além disso. Exatamente, tipo, ele tem a proposta de que ele tem muito card down na curva 3, algo muito próximo do que aconteceu na minha lista. A gente não tá considerando esses card draw por ser curva 3, o que a matemática da fórmula não se aplica. Então, existe essa pequena variação, mas, por exemplo, se você montar um deck do zero,
seguindo aquele padrão, você saberia que você está próximo do ideal daquela fórmula. Até porque isso Provavelmente, se a aqui gente são decks bem colocar. refinados, né? São decks bem Sim, refinados já são decks pelos bem jogadores. refinados. Exatamente. Se a gente, por exemplo, considerar todos os card draw, por exemplo, até curva 3, que é uma curva bem ok para Commander, provavelmente a quantidade de lands iria bater card draw com ramp. Porque a gente poderia considerar o Malcolm, a gente poderia considerar, por exemplo, ali a sombra de cobra que está ali. A gente poderia considerar todos os outros card draw de custo 6, todos os tutores de custo 6. Tudo isso que a gente não considera naquela matemática. E assim, a fórmula em si, ela é uma base muito boa para você começar o seu deck. Mas ela não necessariamente é uma verdade absoluta. A gente não veio aqui para trazer verdades absolutas. A gente só veio aqui para fazer um conteúdo legal para vocês e mostrar que existe sim uma quantidade ok de lands, né, uma quantidade mínima de lands para você jogar, mas que não necessariamente essa é uma quantidade que você vai ter que seguir à risca. Exatamente. Mas se vocês quiserem, se vocês não têm nenhuma base de quantas lentes usar, como usar suas lentes, cara, isso aqui é o melhor caminho que vocês podem ter. Eu já vi muita gente fazendo outros cálculos e outras plataformas e dava um número absurdo acima de lentes. Então, eu acredito que esse aqui é a melhor fórmula que a gente tem atualmente pronta para Commander 500, pelo menos. Com certeza. CDH a gente não testou. A gente tá A mais gente no não âmbito testou. a gente tá mais no âmbito do 500, a gente entende pouco de CDH, eu acho que precisaria de uma pessoa do CDH aqui pra gente conseguir melhorar esses cálculos, mas a ideia, pelo menos pro 500, ela tá bem próxima do que a gente quer, né? Sim, com certeza. Assim, o que eu recomendo a leitura do artigo. É um artigo muito legal. Muito bom, muito bom. Ele traz tipo toda a bagagem de como ele considerou os dados, de por que, que ele considerou os dados. É muito legal entender o porquê ele chegou nessa fórmula. Mas se você não quiser entender, não precisa. Só aplica a fórmula aí e seja É, feliz também. se Nada você quer mesmo. só uma base aqui pra você montar seu deck, tá ok isso aqui. Tá muito ok. Eu acho que o que a gente tinha para falar no modo geral era isso. Para quem assistiu até aqui, deixa o like, compartilha aí com o amiguinho. Fala, olha aqui, ó, você deveria estar rodando mais land, ó. Os doidos aqui falou. É, pô. Mas eu vou tentar subir um frontzinho e deixo. Eu vou tentar abrir um sitezinho só pra isso aqui. Sem vocês terem que botar o cálculo. Eu provavelmente, durante essa semana, eu vou codar, vou subir e vocês usam lá. Basicamente vai ser isso. E não é algo difícil de fazer, por Não, exemplo, galera, no Excel. Tipo não. assim, se você a fórmula que ele mostra é só multiplicação, divisão, soma e subtração. É Basicamente. bem tranquilo de vocês tentarem fazer no Excel para quem tem um mínimo de É. conhecimento, né? Tipo, é bem tranquilo. Mas eu vou tentar ser um facilitador. Vou subir um HTMLzinho na Vercel e uma lambdazinha só pra calcular isso aí. Tranquilo. Vai dar bom. Então é isso. Então é isso, galerinha. Valeu, falou. E qualquer coisa a gente tá por aqui. Até Falou! mais.